Desenvolvimento Sustentável, do curso de Gestão Ambiental do campus de Garopaba, e é com muita honra que hoje nós temos duas convidadas bem especiais, né, que fazem um trabalho muito bonito em Florianópolis, e, enfim, já fizemos, né, uma conversa, né, no dia 27 de agosto, e hoje, mais uma vez, estamos recebendo, então, a Cláudia Rickenbick, que é professora de História do campus Florianópolis Continente, e a professora Daniela Carrelas, que também é professora do campus de Florianópolis, né, Continente, mas que hoje ela está, então, em afastamento para o seu doutorado. Então, assim, queria dizer, primeiramente, muito obrigada a vocês por terem aceitado esse convite, né, nós vamos fazer uma conversa hoje sobre o patrimônio imaterial e sobre as conexões, né, e desdobramentos do turismo de base comunitária, e a gente espera que hoje, então, com essa aula com os alunos do curso superior em gestão ambiental, a gente possa trabalhar um pouco mais a questão dos conceitos, dos desdobramentos e das possibilidades também de turismo de base comunitária e patrimônio imaterial. Um trabalho que elas fizeram foi sobre a pesca da tainha na Praia do Campeche. Nós temos também aqui uma pessoa especial que é a Gisele, também está com a gente, bem-vinda, né, que também faz parte do projeto Tecoá. E aí não vou apresentar todas as outras pessoas, porque são os nossos alunos, colegas, servidores, não só daqui, senão também de Florianópolis. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Então já passo a palavra para a Cláudia, que vai fazer a abertura, então, desse nosso encontro de hoje. Bom dia. Então, essa aula aberta aqui nós chamamos de roda de conversa, né? Vamos ver o que é possível de conversar nesse formato, mas eu gostaria que eu e a Dani, né, gostaríamos que um pouco fosse possível conversar, né, de fazer uma interação. E essa aula aberta, então, a gente ficou muito feliz que ela pôde acontecer, né, com o convite da professora Juliane, porque ela também ela também está sendo a contrapartida de um edital que nós captamos em 2019, da Fundação Catarinense de Cultura, o Prêmio Elizabeth Anderle, e uma das contrapartidas sociais do edital que nós aprovamos era uma aula aberta sobre patrimônio cultural. Veio a pandemia, né, e isso complicou um pouco, não deu para harmonizar o meu cronograma de aulas no campus Continente, mas aí veio o convite da Juliana, então por isso ficou muito bacana isso, né. Esse edital, como eu falei no outro encontro, para o grupo que estava aqui, nós estamos publicando um livro com o texto que fundamentou o registro da pesca artesanal da tainha no Campeche, que é um material muito bacana para quem trabalha em sala de aula, material didático, e é um texto que normalmente não está disponível, fica nas instituições responsáveis, então vai ser bem bacana. Essa primeira edição está esgotada, mas nós teremos outra. O campus Garopaba vai receber um exemplar, todos os campos do IFSC vão receber. Então, é isso. Pessoal, eu sou a professora Cláudia, né? Como a Juliane falou, sou professora de História e trabalho no Campus Continente. No Campus Continente eu trabalho especificamente com História da Gastronomia, mas minha área de atuação, onde eu tenho aprofundado conhecimentos e estou pesquisando, é patrimônio cultural. Como a gente está estudando muito isso, acaba sendo o assunto que a gente mais gosta de falar, né? Por quê? Porque estamos pesquisando, estamos investigando, descobrindo coisas, né? Aprofundando. Eu sou colega da professora Daniela também no doutorado na Uninho, com o tema patrimônio cultural e material, na sua relação com o turismo. Então, é muito bacana poder vir conversar com vocês aqui, é importante para a pesquisa também. E professora de História, então, aprofundando o trabalho no patrimônio cultural, e é bom que se diga, né, porque isso acaba matizando todo o trabalho de pesquisa também de sala de aula. Eu sempre me envolvi com trabalho comunitário. Nós tivemos em 2010 no IFSC a incubação de uma associação, o ATAPI, Andar a Pé, justamente para trabalhar com comunidades e com turismo de base comunitária. E em 2010 isso. E em 2017 eu me envolvi com o projeto Tecoá, sobre o qual a gente falou na semana passada, que, como vocês entenderam, também trabalha, né, com comunidades, né, nesse caso específico do Tecoá Pirá, com a comunidade de pescadores artesanais da Praia do Campeche. Esse trabalho tem bastante relação com o lugar de vocês aí com Garopaba. Garopaba também já foi, né, uma vila de pescadores, né, já foi
Hoje em dia, quando se a gente pesquisa na internet fotos, imagens de Garopaba, o que aparece é a Garopaba turística, né? Então, para conseguir imagens de um tempo que já foi, da Garopaba histórica, você tem que colocar lá, é a Garopaba fotos históricas, daí aparece, né, uma imagem como essa que eu vou pedir para Dani apresentar aí, é uma imagem bem conhecida, deve ser das mais famosas aí de Garopaba, eu acho que é uma das primeiras que aparece. Vocês devem conhecer essa foto, né? Então tem a igreja, uma carroça, a gente já vai falar um pouquinho dela. A Bom, praça tem árvores ainda, né? praça sem árvores, isso. Uhum. E vocês, bom, me apresentei, né? E vocês, a gente não consegue se apresentar um a um, né? Como se nós estivéssemos em sala de aula, que é o melhor, mas vocês são um curso de gestão ambiental, né? Então, vocês entendem, por exemplo, né? Já passaram, já estão terminando o curso, vocês estudaram o que é o impacto ambiental, né? O que são impactos ambientais, vocês tiveram aula de ecologia, de educação ambiental, então, eu acho que vocês são ótimos interlocutores além de serem moradores, ou pelo menos né, alunos de um campus que fica em Garopaba, que hoje é uma cidade turística, né, estudam justamente uma das mazelas que o turismo traz, que são os impactos ambientais. Né? Isso é uma questão muito séria. Então, quando a gente propõe uma roda de conversa, né, que vai tratar da relação entre patrimônio cultural e turismo, eu já vou partir da seguinte premissa: essa relação existe, ela é indissolúvel, ela não vai jamais, na minha opinião, né, isso concordando com diversos autores, deixar de existir. Essa relação patrimônio cultural e turismo, ela é indissolúvel. E controversa e complexa também, né? Ela não é uma questão simples, né? E como eu estou aqui com interlocutores que são da área da gestão ambiental, que estudam isso, devem entender, né, devem já estar sabendo do que eu estou falando, que tem a ver justamente com os impactos ambientais. Então, Garopaba hoje é uma cidade turística que, segundo até onde eu sei, não tem, me corrijam se eu estiver errado, não tem coleta seletiva, por exemplo, ou já tem, de lixo. Já tem, mas... Agora tem? Uhum. Ah, então, há pouco tempo atrás não tinha, certo? Então, e, e isso tem muita relação com o turismo, com a quantidade de pessoas que vêm para aí, né, principalmente na temporada, né? Como o turismo, que a gente hoje denomina de hegemônico, de massas, né? Ele se acentuou, né? Ele começa a acontecer assim muito acentuadamente na segunda metade do século passado, do século XX, nos anos 50 para frente, ele já nasce ligado à cultura, ao patrimônio cultural. Né? Então, as pessoas sempre viajaram. Tem um autor que diz que, por definição, todo turismo é cultural. As pessoas viajam, né? Quando não é a motivação principal, de qualquer forma, o turismo acaba sendo cultural. Cultural no sentido de que, e aí eu quero entrar num assunto, né, num tema que eu acho que é com ele que a gente tem que abrir, no conceito de cultura. Né? Se a gente estivesse pessoalmente, agora eu ia pedir para vocês pararem e pensarem e escreverem, rascunharem alguma coisa. O que é cultura, né? Afinal de contas, o que é cultura? Né? Então, é um termo polissêmico, tem muitos significados. Tem um autor, o Raymond Williams, ele viveu muito, ele ficou velhinho, né? E ele dedicou a vida dele a estudar o termo cultura. E chegou o momento da vida dele que ele disse assim, disse a seguinte frase: quantas vezes desejei jamais ter ouvido essa maldita palavra? Porque ela é um termo muito complexo mesmo, né? E nós vamos partir de um dos significados aqui nessa aula, uma das acepções do termo cultura, que é o sentido antropológico. E que quando eu trabalho em sala de aula com esse sentido, primeiro, né, eu não digo que na antropologia que esse conceito tá colocado, né? Mas eu peço para os alunos o que é cultura, e as pessoas escrevem, né? E depois a gente abre, socializa. E sempre vem como resultado o conceito antropológico de cultura, que seria o quê? Eu imagino que vocês também já estão pensando nisso. Costumes, um modo de vida, né?
aspectos diversos de um modo de vida em determinado tempo, em determinado lugar. E esse justamente é o conceito antropológico de cultura. A cultura como modo de vida, como determinado povo vive em determinado tempo ou espaço, né? Agora, a forma como a gente vive, ela não é, assim, a gente não nasce com ela, né? Gostando disso ou daquilo, né? A não ser a questão, algumas questões da alimentação, por exemplo, né, se diz que todo mundo nasce gostando do sabor doce, o leite materno é doce. Então, algumas coisas vêm com a gente, né? Mas a maioria a gente aprende não no sentido da educação formal, aprende vivendo, né, com a família, com os amigos, no nosso círculo primeiro. E essa forma de viver, toda forma de viver, né, por esse viés da antropologia, é simbólica. Simbólica no sentido que a gente atribui significado para as coisas. O que aqui entre a gente é bonito, em outro lugar do mundo pode ser feio, né? O que hoje em dia é considerado certo, normal, há 30, 40 anos não foi considerado. Por quê? Porque a gente atribui valor às coisas, significado. O que significa hoje uma pessoa ser tatuada, por exemplo? Significa que essa pessoa está vivendo o seu tempo, está na moda, né? É difícil achar uma pessoa que não tem tatuagem hoje, mas há muito pouco tempo atrás não era assim, né? Eu me lembro de ter lido uma vez num livro de direito penal que a seguinte frase, vejo vocês como sou estranho hoje isso. Nem todo tatuado é marginal, mas todo marginal é tatuado. Não. Num livro de direito penal. Imaginem se isso faz sentido hoje. Não faz, mas nos anos 70 fazia, né? Um homem usando brinco aqui em Santa Catarina, né? Não vou falar de fora do Brasil, mas nos anos 90 ainda era esquisito isso, ainda chamava atenção, hoje não. Então, a gente poderia desfiar uma lista enorme agora de exemplos, né? De como a gente atribui valor às coisas, né? Então, a questão da cultura tem a ver com isso, com os significados que a gente atribui. Nesse sentido, o que diferencia os seres humanos dos animais não é a inteligência, né? Não é que conseguir aprender, ou não, mas é justamente que os animais não atribuem valor às coisas. Por exemplo, um chimpanzé pode aprender, ou um gorila, não sei agora, aprender a fazer um bolo, mas ele jamais vai entender o significado da velhinha em cima dele, porque isso é atribuição de valor, né? Não vai, ele pode aprender a colocar um anel no dedo, mas ele não vai entender que na mão direita significa uma coisa, na mão esquerda outra, porque isso é convenção, é atribuição de valor. Então, resumindo, né, e fechando, cultura é um modo de vida simbolicamente instituído. Esse é o conceito antropológico de cultura. Mas aí a gente podia pensar assim, bom, mas então como é que fica a cultura dos produtores culturais, digamos assim, né? A cultura dos eventos, isso também é cultura, né? E aquela outra cultura, isso às vezes as pessoas trazem, mas muito pouquinho. Eu conheci uma pessoa muito culta, pessoa que fala 3 línguas, que já viajou para vários lugares, que leu muito. Esse conceito de cultura também está correto, né? Cultura no sentido da pessoa que se apropriou do conhecimento historicamente acumulado pela humanidade, que estudou muito, essa pessoa também pode ser chamada de culta. Acontece que, nesse conceito, nem todo mundo é culto. Eu posso dizer, a Juliane não tem cultura, poderia dizer, né? Ela não fala direito, ela não estudou. Agora, no conceito antropológico, eu não tenho ninguém que não tenha cultura, porque todo mundo está vivo, vivendo de determinada maneira. Então, é um conceito mais abrangente, mais democrático, digamos assim, né? Esse conceito, ele nasce não agora, há muito tempo, assim. Ele lá na Alemanha dos anos 1700, século XVIII, ele já começou a ser cunhado esse termo, né? Cultura nesse sentido, no sentido antropológico. E depois no século XIX, com a construção da disciplina, mais ainda, e hoje ele é o que é mais usado, a acepção que está mais corrente. Vocês podem lembrar que se usa o termo cultura muito corriqueiramente. Isso é cultura, isso é questão cultural, se usa muito, significando modo de vida, justamente, né? E é esse conceito de cultura que, na minha opinião, interessa para quem trabalha com turismo, conceito como a cultura como modo de vida, e está estritamente ligado ao patrimônio material, que é o nosso tema de hoje, né?
O patrimônio imaterial é um tema que me encantou quando eu comecei a trabalhar, e eu comecei a trabalhar com patrimônio cultural por causa do meu trabalho no Campus Continente, né? Eu assumi essa unidade curricular no Campus Continente, e quando eu comecei lá atrás, eu não tinha essa afinidade toda com o tema, né? Então, patrimônio, assim como para a maioria das pessoas, quando fala em patrimônio, lembra do patrimônio de pedra e cal, como a gente falou no nosso último encontro, lá no dia 27, né? Porque ele é mais conhecido, ele é instituído nos anos 30 no Brasil, quando surgiu o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1937, o Decreto 25. Então, quando a gente fala em patrimônio, lembra, tal casa que não pode ser derrubada, foi tombada, que é um instrumento que protege, né? E o patrimônio imaterial, ele é muito mais recente, ele tem 20 anos, ele é do ano 2000, é muito pouco tempo ainda que ele existe. E ele registra o patrimônio, que não é o construído, que é justamente ligado ao modo de vida, a um saber fazer. E ele, a grande questão dele, como a gente falou, eu acho, se eu estou lembrada no último encontro nosso, a grande questão dele não é nem ter protegido, né, ter garantido a salvaguarda de determinados modos de vida, mas é ter dito que para isso ser protegido, precisa se ligar às comunidades, as comunidades precisam estar juntas. Diferentemente do patrimônio imaterial, que é um trabalho mais de técnico, de escritório, né? Se faz um estudo técnico entre os servidores do IFAM, da Fundação Catarinense de Cultura, e se decide que determinado prédio, determinada ponte não deve sumir, né? Da nossa vida, deve continuar ali, deve ser perpetuado para as próximas gerações. Com o patrimônio imaterial, ligado estritamente ao modo de vida, eu preciso estar envolvida com aquele modo de vida, né? Aquelas pessoas que vivem daquela maneira têm que dizer, nós queremos que isso siga, que continue, que não acabe. Então, o patrimônio cultural e material, ele tem um conteúdo existencial, ligado à existência das pessoas mesmo. E isso que, na minha opinião, né, foi isso que me chamou para sempre, eu acho, para o lado da salvaguarda do patrimônio cultural imaterial, né? Agora, como disse a Elisa, nossa parceira nesse trabalho aqui com o registro da pesca da tainha, ela disse assim, quando eu estava na universidade, a professora dizia para mim, patrimônio é conflito, eu não entendia, agora eu entendo, patrimônio cultural é conflito, porque modo de vida, se cultura é um modo de vida, né, simbolicamente colocado, é fácil para a gente pensar, né, que não existe unanimidade nisso. O que eu considero bom, outra pessoa considera, né? E aí, como é que fica isso, né? Então, o patrimônio cultural e material, a salvaguarda, sim, ela é conflituosa, e por isso ela necessita desse diálogo permanente, não só com o grupo que acha, né, que considera que aquilo deve seguir existindo, porque aquilo é bom para as pessoas, né, é bom que para a cidade, para o lugar que aquilo permaneça, o diálogo tem que ser também com quem acha que não, né, porque patrimônio cultural é conflito e, portanto, tem que ser diálogo. Então, voltando um pouquinho aqui, se a gente vai trabalhar com o conceito de antropológico de cultura, a gente vai trabalhar com um conceito de patrimônio cultural que né, vamos deixar claro aqui, patrimônio cultural trata de um bem que determinado grupo social considera digno de ser mantido para as próximas gerações, né? E ele não está implícito que isso seja unânime, ele é conflituoso. Patrimônio cultural e material tem uma ligação muito forte com outro conceito que eu acredito que vocês dominem, né? Provavelmente melhor do que eu, que é o conceito de desenvolvimento sustentável, justamente está no nome dessa unidade curricular. Então, quando se trabalha com a questão da salvaguarda do patrimônio cultural e material, isso está sempre presente, sempre. Então, como é que eu entendo o desenvolvimento sustentável, né? Hoje em dia, eu sempre digo, né, que eu acredito nisso, né, é desse lado que eu tô. Eu acho que ninguém mais parece ter coragem de falar em desenvolvimento sem adjetivar esse conceito, sem chamar de sustentável, porque é politicamente correto, né? Se a gente voltar para os anos 70, se tinha aquela ideia de progresso e de desenvolvimento econômico, estava muito ligado à economia. Vai trazer emprego, vai trazer renda, vai construir mais
prédios, mais empresas, enfim, né? Estava ligado àquela ideia de progresso que estava muito ligado ao desenvolvimento econômico. E isso já andou, né? Rolaram outros dados de lá para cá e se começou a avaliar que aquele desenvolvimento estava, né, está causando muita destruição, né? Então, diversos encontros internacionais na Unesco e outros organismos, várias conferências discutiram e fecharam a questão. O desenvolvimento precisa ser sustentável. E o que significa dizer que um desenvolvimento é sustentável? Significa dizer que ele deve ter o desenvolvimento econômico subordinado às leis que regem os sistemas ambientais e subordinado aos critérios de dignidade humana também. Agora, vocês podem estar pensando, né, como eu estou pensando e penso sempre, que isso é muito mais discurso do que prática. Muito mais, né? A gente poderia agora, nem quero entrar nesse assunto, né, mas não vou nomear, mas vou lembrar que o que a gente está vivendo hoje em dia é justamente o contrário disso no Brasil, né? Justamente o contrário disso, né? Em termos ambientais, então, é algo que é até difícil de falar, né, o que está acontecendo. Então, se o desenvolvimento nesse país hoje, né, fosse sustentável, a gente não estaria vivendo o que está vivendo. Então, desenvolvimento sustentável deveria ter os critérios de desenvolvimento econômico subordinado às questões ambientais e à qualidade de vida, aos direitos humanos. E isso está muito ligado com o patrimônio cultural e material. E com a ideia que eu considero correta de patrimônio cultural, né? Porque a salvaguarda de um bem cultural, qualquer um que seja, material ou imaterial, ela não pode esquecer e ser suplantada pelas necessidades sociais. O que importa são as necessidades sociais que estão envolvidas naquele patrimônio, né? E o patrimônio cultural e imaterial tem isso muito claro, assim, né? Então, quando a gente fala de salvaguardar um patrimônio, não significa que a gente deve guardar determinados bens em detrimento da qualidade de vida de quem deve usufruir daqueles bens, né? Dito isso, eu gostaria de lembrar aqui e perguntar para vocês, perguntar e não vou poder esperar que vocês respondam, né? Mas quem é que trabalha, quem é que atua, quais são os agentes que atuam na salvaguarda do patrimônio cultural? Vamos falar do imaterial aqui, né? Poderia ser o material também, mas o nosso foco é o imaterial. Quem é que atua para que ele seja registrado, né? Vocês ouviram o caso do Tecoá. Quem é que empreendeu esse processo de registro? Nós temos uma pessoa que foi, né, precursora hoje conosco aqui, né, a Gisele. Tivemos na aula do dia 27 outras pessoas que trabalharam para isso também, representando a Associação de Pescadores, né? Então, dito isso, eu lembro que um dos agentes que atua no campo patrimonial é a sociedade civil organizada, né? Ou movimentos sociais. Eu prefiro usar o termo sociedade civil organizada. As associações, né? Grupos da sociedade que não são do governo e que se organizam em prol de uma causa, de um tema, né? Então, a Associação de Pescadores, ela representa a sociedade civil organizada. No caso da pesca da tainha, ela foi proponente do registro, né? Um outro agente que atua, digamos, a gente pode até considerar que seja o principal, porque é ali que as coisas se efetivam, né? Que foi para quem, por exemplo, a gente solicitou o registro, é o Estado. Então, a gente tem a sociedade civil organizada, a gente tem o Estado, né? E aí eu considero que a Fundação Catarinense de Cultura, que desde 2004 trabalha com patrimônio cultural e imaterial, né? A legislação é de 2004, embora as coisas tenham passado a acontecer só a partir de 2017, no campo do patrimônio imaterial, na FCC. Então, eu considero a Fundação Catarinense como agente Estado, e o próprio IFSC. O IFSC também é o Estado, também atua como Estado nesse caso. Então, no caso desse processo de salvaguarda da pesca da tainha, atuaram dois agentes, a sociedade civil organizada e o Estado. E qual será o terceiro agente que também atua, que pode atuar, que atua menos? Qual será?
Já vou dizer, então, eu pergunto e eu mesmo respondo, né? Mas tem alguém que botou no chat. Ah, quem? Cadê? O que que é? O que que tem ali? Comunidade? Ah, então, a comunidade precisa estar organizada. Então, a comunidade eu tô colocando dentro da sociedade civil organizada. A comunidade, se ela for, não tiver uma organização, não precisa ser tão formal, né? Mas assim, ela tem que estar organizada de alguma forma. Então, ela entra como agente sociedade civil organizada. O outro setor é o setor privado, o capital, o mercado, poderia ser outro jeito de chamar, né? Então, são esses três agentes, setor privado, Estado e sociedade civil organizada, que têm atuado com relação ao patrimônio cultural, né, a salvaguarda do patrimônio cultural. Esse terceiro agente, o setor privado, ele tem atuado muitíssimo mais, para falar a verdade, não me vem à mente nada agora aqui, eu posso estar tendo um lapso aqui, mas de atuação do setor privado com relação ao patrimônio material, mas ele atua mais fortemente no patrimônio material. E a gente poderia, como exemplo, eu acho que é um exemplo bem claro, que é a atuação do mercado com relação aos centros históricos, por exemplo. Vocês devem lembrar dessa questão da revitalização de centros históricos, sempre com fins turísticos, né? Já bastante criticada, porque promove a expulsão das pessoas que não interessam para o setor turístico dos lugares, né? Como aconteceu com Pelourinho em Salvador, por exemplo, diversos outros lugares, e do qual esse processo de revitalização urbana, principalmente de centros históricos, a cidade que é modelo, que foi modelo, é Barcelona, que promoveu isso, né? Então, assim, ali é o setor privado atuando na salvaguarda do patrimônio cultural material. Uma questão bem complexa também, né? Até que ponto isso é bom, né? Que isso aconteça, né? Então, e aí existe não vai dar tempo da gente abordar aqui, mas existe a crítica a essa questão da revitalização dos centros históricos, né? Porque esses lugares acabam ficando destituídos de um modo de vida. Então, o conceito antropológico de cultura não atua ali. O conceito de cultura que atua ali é o conceito da cultura como produto, como evento. Então, ali acontece vários exemplos, se vende vários produtos que seriam culturais, né? Então, essa cultura, essa acepção de cultura ligada à economia da cultura, que está muito em voga hoje, é essa que predomina na atuação do setor privado, do meu ponto de vista. Então, quando a gente trabalha com patrimônio material, não é isso que acontece. Aí a coisa é mais complicada, né? Mas do meu ponto de vista, a gente sempre fala de um lugar, né? A gente nunca é neutro, né? E trabalhando com o TECOA, costumo dizer que eu sei de que lado que eu tô, né? E eu não pretendo trabalhar, até porque este lado não precisa de ajuda, nem do lado do setor do turismo, que a gente denomina de massa, né, hegemônico, a professora Daniela vai falar melhor com vocês depois, e nem do lado do setor imobiliário, que também não precisa de ajuda. Né? Já são esses dois setores que estão transformando a vida das cidades. Claro, nem tudo é totalmente bom ou totalmente ruim, né? Mas tem muitos problemas, né? E tem muita gente ficando de fora disso. Né? Tem muita gente que diz, e o meu espaço, né? E a vida que eu conheci, onde é que fica, né? E isso está muito na fala da Gisele e da Roberta, que vocês conheceram, né? Que foram as protagonistas, né? Do projeto Tecoá, que conheceram, né? Florianópolis, a ilha de Santa Catarina, de um jeito, né? Bastante ligada à pesca, à agricultura, e que hoje não vê mais espaço para isso, né? O lugar onde elas nasceram também já foi vila de pescadores, assim como Garopaba. Quando a gente trabalha com salvaguarda, a gente não quer dizer vamos voltar para aquele tempo, vamos voltar a ser uma vila de pescadores. Não é isso, né? Mas nem tudo precisaria ter sido suprimido. Nem tudo poderia ter perdido o espaço que perdeu para o turismo e para o setor imobiliário. Então, quando eu digo de que lado que eu estou e de que lado que está o patrimônio cultural e material, do meu ponto de vista, é desse. É de dizer, tem que haver espaço para todo mundo, inclusive para este tempo, né, que passou, entre aspas, mas que existe um grupo que acha que deveria ser que alguns aspectos deveriam ter sido retomados. Né, que com o que se chamava de progresso nos anos 70, né, a gente acabou, como diria um autor, jogando fora a criança junto com a água do banho. Muita coisa a gente
perdeu nesse processo e o patrimônio cultural tenta manter. É um trabalho difícil, eu digo que o patrimônio imaterial, ele é encantador, ele é muito necessário, mas ele é muito mais difícil que o trabalho com patrimônio cultural material, porque ele está lidando com gente, com comunidade, né? E comunidade também é conflito, assim como patrimônio cultural. Bom, eu acho que eu vou me encaminhando para o fim aqui da minha fala, e eu mandei para vocês um texto, que é uma pesquisa, né, um estudo exploratório que eu desenvolvi junto com a professora Daniela e a Elisa, que era justamente pensar o que me motivou para essa pesquisa. Bom, se o mundo está todo assim, né, como a gente costuma dizer no senso comum, quem manda é o dinheiro, né, e o que tá dando a forma para Garopaba, para Florianópolis, é o mercado, né? É esse agente, o setor privado, quem está dando a forma, né? É isso que a gente tem hoje predominantemente. Bom, se é assim, as pesquisas indicam, né? Eu comecei a ler, né? Estudando o nome da minha pesquisa, que a salvaguarda do patrimônio, o que estava predominando também era isso. Vamos salvaguardar determinado patrimônio com interesse na ativação econômica dele. Isso que aí eu pensei, eu acho, né, eu intuí, eu acho que isso está ligado ao patrimônio material e não ao imaterial, mas eu não tinha muito como saber, né, era uma hipótese. Então, eu decidi investigar um dos agentes, né, que atua no campo patrimonial, o Estado, e perguntar como é que era isso. Se nos processos de salvaguarda do patrimônio cultural e material em Santa Catarina e em Florianópolis, que é onde eu moro, isso estava acontecendo. Vamos registrar determinado bem, porque existe, né, possibilidade de ativação econômica e tal, né? Então, nesse artigo que nós escrevemos, nessa pesquisa que nós fizemos, eu estou falando eu porque a pesquisa de campo ficou comigo, né? E a discussão dos resultados, enfim, o trabalho o texto final, a professora Daniela e a Elisa foram autoras também, mas quando eu falar eu estou falando da pesquisa de campo, né, que foi feita. Então, ao investigar o Estado, né, por meio dos seus gestores e também por meio dos editais, que são o quê? O fomento, né? Então, assim, quando o Estado publica um edital e diz, olha, tem uma verba aqui para os projetos, então, eu quis saber se tinha, na opinião dos gestores, como é que isso estava, se estava sendo fomentado essa questão, essa relação com o turismo, né? Porque quando a gente fala ativação do patrimônio, está diretamente ligado ao turismo, via de regra, né? E se os documentos oficiais traziam isso. Então, para a gente não se demorar muito aqui, né, eu resolvi, falei com a Juliana, Júlia, eu vou falar da motivação, foi essa, saber se existia esse interesse, né, por parte do Estado, nessas fontes que eu citei para vocês agora aqui, e quais foram os resultados. Bom, nos resultados eu não encontrei isso, a gente não encontrou esse interesse preponderante na ativação econômica do patrimônio. Nós encontramos o interesse na afirmação identitária do patrimônio, tanto na ideia, né, nas concepções dos gestores do IFAM, da Fundação Catarinense de Cultura e da Fundação Franklin Cascais, quanto nos editais, nos requisitos, né, nos objetivos dos editais, também o interesse estava na afirmação identitária, e quanto aos documentos oficiais, lá a economia da cultura está colocada, mais assim, né, mais colocada. Mas, então, eu não daria para dizer, os resultados não apontaram para, não, isso não existe. Isso está colocado principalmente nos documentos oficiais, né, nos planos de cultura, né, o Plano Nacional de Cultura que informa o estadual e o municipal, mas isso efetivamente, na prática, nos processos, né, de salvaguarda e no fomento, não foi encontrado. Um outro resultado da pesquisa, né, na verdade, uma afirmação do que já se pensava, é que existe uma aproximação, né, uma convergência muito grande entre os princípios da salvaguarda do patrimônio cultural e material e os princípios de um tipo de organização do turismo, que não é o turismo hegemônico, especialmente o turismo de base comunitária. É uma convergência muito grande, né? Eu diria que o principal pode ser, né, dito que é justamente a relação com a comunidade. Se não tiver a relação com a comunidade, não acontece um processo de salvaguarda de patrimônio material,
E se não tiver relação com a comunidade, não acontece o turismo de base comunitária. Então, essa, para mim, é a maior convergência. E, nos resultados da pesquisa, a gente apurou que isso não está colocado para o Estado. Essa possibilidade de organização do turismo não está colocado, não aparece, né, não constou, nem aparece, não é nem citada. Então, quando a gente pergunta, tem alguma relação com o turismo, os processos que têm acontecido em Santa Catarina, a resposta é não, né? E quando você pergunta, mas será que seria uma coisa boa? A resposta também é titubeante. Por quê? Daí a nossa conclusão foi, porque quando se fala em turismo, a ideia de turismo que vem não é a do turismo de base comunitária, é do turismo que a gente denomina, né, hegemônico, entre outros nomes. Né? E a gente conclui no nosso trabalho lá que realmente, né, o turismo hegemônico realmente não se coaduna com o trabalho de salvaguarda de patrimônio cultural, mas não é o caso do TBC. Então, pessoal, eu vou encerrando aqui a minha fala, e a ideia era que eu passasse a falar a palavra para a professora Daniela, e depois da fala da professora Daniela, eu gostaria de comentar aquela imagem da carrocinha e da igreja lá. Que nesse momento da minha fala, eu diria que ela está ligada com o fato de que quando a gente fala em salvaguarda, a gente não quer dizer que a gente quer voltar a andar de carroça. Não é isso, né? A gente não quer voltar a tomar banho frio. Né? A gente não salvaguardar um patrimônio cultural e material não quer dizer, né, que a gente quer. O historiador não gosta da palavra resgate, inclusive, né? Porque é impossível resgatar o passado, né? O mundo já andou, né? Então a gente gostaria de rever com a salvaguarda, né, alguns aspectos da vida atual e talvez buscar alguns de outros tempos, né? Não é porque uma coisa passou, né, que ela era necessariamente pior do que acontece hoje em dia, né? Que algumas coisas não fossem interessantes trazer. Né? Então, aquela carrocinha daquela foto, ela, para mim, ela tem relação com o patrimônio cultural e material, porque ela traz um aspecto que é muito importante e aqui eu vou fechando a minha fala, que é a nossa relação atual com o tempo, a aceleração do tempo que a gente vive hoje em dia, né, muito em função da tecnologia disponível para a gente, né? A tecnologia não é ruim em si, nenhuma tecnologia, né? A gente poderia dizer que nenhuma droga é ruim em si também, né? Nem a droga, quanto mais a tecnologia. Agora, o uso que a gente faz dela, sim, a gente pode questionar, né? Então, aquela carroça, para mim, representa isso, né? Que a gente possa, por meio da forma como se vivia há um tempo atrás, principalmente na primeira metade do século XX, questionar a nossa relação com o tempo, que ela diz muito da nossa vida, a forma como a gente lida com o tempo, né? O tanto que a gente acelera as coisas, o tanto que a gente resolve viver, né, um pouco talvez mais lentamente, talvez um pouquinho mais desconectado, né? Então tudo tem a ver com isso, né? Se a gente não usar o conhecimento, né, seja em que área for, para a gente ser mais feliz e fazer o mundo mais feliz, a ciência não vale de nada. Né? Eu estou parafraseando um autor aqui, né, famoso, que disse isso. Né? Ciência deve servir para minimizar a mazela da existência humana, né? Os problemas, as dificuldades, os desafios da existência humana. Né? E o patrimônio cultural e material vai nesse sentido também. Por isso ele é tão encantador, por isso eu sou tão apaixonada por ele. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Nossa, muito boas as tuas palavras. E eu não quero me estender muito antes de passar a palavra para a Daniela. Me veio muito quando você falava na questão, né, da cultura e também da questão de todo esse entrelaçamento entre patrimônio e as relações, né, sociais. Me veio muito Bourdieu, né, que vai trabalhar um pouco no sentido do campo do discurso, e vai comentar justamente desse campo simbólico, né? Porque discurso também é conflito, e conflito também se passa dentro desse campo simbólico, né? Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de turismo de base comunitária, quando a gente, por exemplo, aqui no território, né, a gente tem roteiros de base comunitária, e muitos desses roteiros passam por ranchos de pesca, a gente já se depara com o primeiro problema que está no discurso, que é a gente não poder servir, por exemplo, uma tainha, um petisco,
num rancho de pesca. Né? E aí a gente está aí com o professor Caio, né, que é da área da gastronomia, então imagina que bacana poderia servir para o turista que está interessado nesse tipo de atividade, um petisco, um café, sentar, conversar, mas a gente não pode. E por quê? Porque o discurso, e aí vem todas as questões das leis, não se pode, né? O CGU não permite que num rancho de pesca seja servida comida. Né? Então aí você vê que realmente o turismo hegemônico está tão interligado com o sentido maior desses discursos e de toda essa hegemonia de mercado, né, e que não nos permite justamente fazer um tipo de vivência, um turismo de experiência que nos permita estar ali com o pescador e saborear o que eles normalmente fazem, o que normalmente eles costumam fazer, que é tomar um café, por exemplo, esperando o peixe, esperando o lance da tainha. Né? Então, essa relação desse campo simbólico que se cria e esses discursos que estão amarrados, né? E por mais que você não queira participar daquele campo simbólico, você fortalece o campo simbólico de alguma forma, né? Porque você vai contra ele, mas para você ir contra, você tem que fortalecer aquilo que está dado, aquele discurso que existe ali. Né? Então, essa discussão assim, que você traz me lembrou muito isso do campo simbólico que o Bourdieu vai discutir e vai trazer e enriquece a nossa conversa de hoje, né? Então, eu já agradeço também a presença, não sei se as professoras conhecem o Fernando Bittencourt, ele é uma pessoa muito querida aqui no território, já escreveu livros, inclusive, sobre Garopaba, sobre a história de Garopaba, hoje ele está no movimento Maré, né, e tem um trabalho muito bacana, junto com outros professores e outros pensadores aqui do território, então também está enriquecendo aí a nossa conversa de hoje, vamos dizer assim, agradeço, né? E o Caio está dizendo ali que conhece o Fernando. E agora, então, passo a palavra para a Daniela Carrelas, né, professora de línguas, né, de espanhol no campus Florianópolis Continente, mas que hoje está trabalhando e fazendo seu doutoramento sobre turismo de base comunitária. Então, obrigada, Daniela, mais uma vez, e com você a palavra. Oi, Julie. Oi, pessoal. Tenho que avisar que é a primeira vez que eu participo de uma atividade como essa, com um público, né, que é muito estranho, porque a gente não consegue interagir, não consegue ver, então fica meio complicado, mas eu vou tentar. Eu não acho que eu nem vou me apresentar muito, falar de mim, acho que não. A Cláudia traz uma série, depois, talvez no final, se quiserem, mas por enquanto não. Basta saber que eu sou professora, sim, de espanhol no Instituto já há 24 anos. Sou colega da Cláudia, da Júlia, do Caio, né? E eu trabalhei no mestrado com turismo e acabei me envolvendo também no doutorado com turismo. Mas tudo isso em função, talvez, como diz a Cláudia, daquilo que te motiva, né? Em função de a gente sonhar com uma outra proposta de turismo que não a de turismo que a gente tem hoje. A fala da Cláudia é uma fala, ela aparentemente tranquila, simples, né? Muito clara, muito objetiva, mas tem todo um aspecto por detrás que sustenta essa fala, né, de pesquisa, e me parece muito interessante. E aí eu queria, já que é uma conversa, eu havia planejado uma coisa, vou ver se eu consigo fazer uma mistura aqui. Quando a Cláudia fala de cultura, eu não deveria então falar, Cláudia, eu queria saber isso, né? Eu quero que a gente comece por aí. Eu não deveria falar cultura no singular, eu deveria estar falando de culturas no plural. No meu referencial do que eu estou estudando, é o que o pessoal aqui chama de lugar ou lugares. Eu não tenho um único lugar em Garopaba, eu tenho muitos lugares em Garopaba, porque Garopaba é vivenciada de diferentes maneiras, a partir dos referenciais, do vínculo afetivo que a pessoa tem com o lugar, se ela ama Garopaba, se ela conhece a história de Garopaba, se os bisavós, os avós, ela já vem de uma família daí, pode ser que haja um vínculo e um sentimento de pertencimento a Garopaba muito maior do que outras pessoas que não tenham esse vínculo. Mas também há aquelas que têm esse vínculo, têm o avô, têm o bisavô, têm uma história e que negam essa Garopaba, porque gostariam de viver uma outra realidade, de viver um outro contexto. Então, eu acho que é um pouco essas culturas e esses conflitos que estão em xeque nesse processo inteiro, né? Infelizmente, posso falar culturas, Cláudia? Posso usar no plural?
porque se são várias leituras, eu uso muito a palavra leituras do lugar. Sempre culturas, sempre no plural, sempre é uma característica do modo antropológico de ver cultura, pluralidade, sempre culturas, com vários S's, assim. Porque vai depender dos lugares que você está, do vínculo que você estabelece. Então, eu tenho um lugar que fala sobre roteiro turístico, e ele diz que todo roteiro turístico é uma leitura do lugar. Então, ela pode botar em evidência uma cultura e não uma diversidade de culturas. Eu vou usar aqui palavras sinônimas à cultura, que para mim vai ser narrativa e leituras, tá? Mas aqui a gente não vai ter como aprofundar. Eu queria mostrar uma foto para vocês, e ao mesmo tempo tá aqui, deixa eu ver se eu consigo... Aqui. Vou mostrar uma foto para vocês. Chegou aí? Porque eu estou do outro lado do oceano, né? Eu estou em Portugal. Chegou? Sim, tá aparecendo na tela, né? Só que ela tá pequenininha, não tá na apresentação ainda. E agora? Agora. Uhum. Agora melhorou, né? Sim, perfeito. Eu vou começar primeiro pedindo desculpas, porque como eu vim fazer o doutoramento, aí a Cláudia também é minha companheira aqui na Universidade do Minho, em Portugal, eu estou próximo ao Porto, numa cidade chamada Braga, já há mais de 2 anos, completou 2 anos faz um mês, no início desse mês. Eu acabei, e estou estudando aqui, eu acabo tendo o universo do turismo internacional como objeto de estudo, apesar de eu estudar o turismo de base comunitária em Florianópolis, mas o contexto do turismo em geral vem muitos artigos, muitas leituras de turismo internacional. Então eu peço desculpas. Quando eu voltar para o Brasil, eu quero ver se eu me corrijo nisso e retome os debates da questão do turismo nas nossas cidades, né? Mas tentando fazer um paralelo com a minha vivência, né? Eu sou de Florianópolis e há mais de 20 anos eu vivenciei o turismo em Canasvieiras. E eu posso dizer para vocês que uma coisa é Canasvieiras na alta temporada e outra coisa é Canasvieiras na baixa temporada. É completamente diferente. Eu acho que essas imagens aqui vão também retratar um pouco isso, né? A gente tem aqui uma multidão de pessoas, eu acho que as duas cidades, essa aqui é Veneza, as duas são na Itália, esqueci de botar a referência, e é muita gente, muita gente. E aí a pergunta que eu ponho aqui é: que vivência turística esse tipo de turismo proporciona, né? O que é isso? Que turismo é esse? E que cultura é apresentada para esses turistas? Ou realmente alguém apresenta algo para alguém, ou simplesmente esses turistas vão e muitas vezes nem significam o que vem? Então, esse turismo que a gente costuma chamar aqui de turismo de massa, de turismo hegemônico, de turismo convencional, é um modelo de turismo organizado numa proposta de mercantilização, de produto, né, de comércio. O principal objetivo aí é o desenvolvimento econômico, a economia, né? É a questão de gerar lucros, é o que está por trás. Claro, porque se a gente não fosse pensar em gerar lucros e a gente estivesse comprometida com as pessoas, esse tipo de vivência não poderia ser nem permitido, e nem por nós, né? Que acabamos seguindo essa leitura do turismo hegemônico e sentimos desejo de ir nesses lugares e conhecer também, né? Mas olha só como é que a gente conhece, no meio de multidões, sem ter uma relação qualificada com o lugar efetivamente, e o que é pior, esse tipo de turismo, como a Cláudia acabou comentando sobre o Pelourinho, ele tirou a vida cotidiana das pessoas que viviam esse lugar dali. Não há mais residentes italianos que vivam um cotidiano que não seja o cotidiano vinculado ao mercado turístico nesse espaço. Então, um aspecto é esse: o turismo hegemônico, ele, dependendo a lógica, né, quando ele é extremamente massificado, principalmente em cidades que estão na moda, né, que são colocadas como lugares que precisam ser visitados, e aí entra o papel dos atrativos turísticos, né, as pessoas vão atrás do atrativo. O atrativo turístico é uma leitura do lugar,
Então, mas quem está propondo essa leitura? Por que se propõe aquele atrativo? Então, existe todo um mercado por detrás disso. E é triste, sabe? Não é fácil. A gente, quando vai estudar, eu, num primeiro momento, eu disse, meu Deus, que turismo é esse? E este turismo é o turismo que não atende mais. Não atende mais porque o planeta não suporta mais, não atende mais porque não é justo com os visitantes que gostariam de conhecer esse lugar de uma outra maneira, né? E aí, nessa foto aqui à esquerda, que tem um monte de gente fotografando, ela um pouco representa essa experiência turística nesses lugares, né? É uma experiência, olha só, prestem atenção, em que a pessoa, ela observa de longe essa paisagem, muitas vezes sem dar sentido a essa paisagem, sem correlacionar essa paisagem com uma estrutura social, nem mesmo histórica. E aí fez a selfie, registrou, estou aqui com os meus amigos, postou e ali o turismo é realizado. Aí tu fala, já visitar, já fui em tal lugar, Como é que foi? Muito legal, amei, que cidade linda. E fica por aí. Quando a gente fala em turismo de massas, a Cláudia comentou, né? Depois do final da Segunda Guerra Mundial, houve um boom do turismo internacional. Eu encontrei um indicador, mas como eu não encontrei a fonte dele, eu fico com medo de usar. Mas, nesse indicador, dizia que na década de 50, mais ou menos, existia, só para a gente ter uma noção, né, uma referência, em torno de 25 milhões de turistas internacionais. Em 1970, esse número aumentou para 190 milhões, certo? De turistas internacionais. Hoje, antes da pandemia, a coisa está muito mais complexa, porque no total de turistas internacionais, de acordo com a Organização Mundial do Turismo, gira em torno de 1 bilhão e 400 milhões de turistas internacionais. Antes da pandemia, agora os indicadores já são outros, né? Então, mas vamos falar aí desse tempo histórico do boom do turismo internacional nesse período, década de 50 e 70. Tinha uma série de condições favoráveis para que houvesse esse boom do turismo de massa e que acabou gerando essa maneira de fazer turismo, né? Porque se o foco é o desenvolvimento econômico, ou gerar riquezas, lucro e tudo mais, o objetivo é atender mais gente com menos estrutura, ou com menos esforço, né? Vamos usar assim o termo. Então, havia condições favoráveis naquele contexto para que esse boom acontecesse. Então, a gente tem aí, estou voltando aqui, acabei me perdendo, mas desenvolvimento tecnológico, evolução dos transportes, a gente vai pensando, né, vocês que já conseguem associar algumas ideias, acredito, evolução dos sistemas de comunicação, uma estabilidade geopolítica, claro, haviam saído da Segunda Guerra Mundial, havia uma certa paz, eu não sei se eu posso usar esse termo, mas havia uma estabilidade geopolítica naquele contexto que viabilizava esse deslocamento entre países, né, das pessoas entre países. E algumas mudanças sociais, aqui entra a questão de leis trabalhistas, com jornadas de trabalho de 40 horas, com possibilidade de férias remuneradas, isso tudo a literatura traz. Então, há o boom do turismo na década de 70, só que acontece, nesse mesmo período, eu vou parar aqui, uma crise energética. E essa crise energética, ela fez com que, semelhante ao que aconteceu aqui, que está acontecendo com a pandemia, que houvesse um desaceleramento desse turismo de massa, e aí, nesse contexto, surgiram uma série de debates acadêmicos para pensar os efeitos desse turismo, né? Então, várias questões surgiram, e é aí que nasce o TBC, o Turismo de Base Comunitária, como proposta inicial. Já vou chegar nele. Mas antes de ir para o TBC, eu quero caracterizar ainda, eu poderia ficar aqui horas falando só sobre características do turismo de massa, mas eu pontuei algumas só. Então, uma delas, para a gente poder, quando a gente fala de turismo de massa, do que a gente está falando? Uma, talvez vocês sintam, né? Garopaba é uma coisa no verão e outra coisa no inverno, ok? Então, existe uma oferta turística que é regulada pelo mercado. Quem regula o patrimônio material, aí, como diz a Cláudia, é o privado, né? Então, o privado nunca faz... É muito difícil, raras exceções, se não em função de um lucro, em função de comercialização de tudo isso, né? Então, a oferta turística é regulada pelo mercado, o principal objetivo é a natureza econômica da atividade. E aí, com isso, o que a gente tem? Impactos sociais, impactos econômicos, impactos ambientais,
E muitas vezes esses impactos, e é o que muitos teóricos trazem, é que eles superam os benefícios. Se a gente botar na balança entre aquilo que foi gerado, mas gera emprego. Pô, se não fosse o turismo, não teria emprego. Mas vamos ver todos os outros problemas causados. Como é que fica na balança? Às vezes, essa questão do emprego, porque geralmente não, mundialmente, os postos de trabalho na área do turismo são de baixa remuneração. É uma situação em que mantém o trabalhador numa situação de pobreza. É muito difícil vocês encontrarem alguém que viva do turismo e diga, não, olha, consegui que seja empregado, né, que trabalhe numa hotelaria e tudo mais, a não ser os cargos superiores. Mas, geralmente, a grande base de trabalhadores dessa área são trabalhadores que têm remunerações baixas, né? Não são remunerações que lhe dão condições para ter uma vida minimamente confortável, né? Com as necessidades básicas e um pouco além supridas. Além disso, a gente tem oferta e consumo de produtos padronizados, é um pouco o que a gente viu ali, que gera aquele mundoarão de muita gente naquele mesmo lugar, ao mesmo tempo. Então, as ofertas, elas são homogêneas, elas são padronizadas, é para muita gente. E aí, o que isso faz também? A necessidade de criação de infraestrutura, de serviços, de produtos para atender a demanda. Lá em Canasvieiras, eu não sei se em Garopaba é igual, mas no verão, os restaurantes estão funcionando, as pousadas e tudo mais. Mas é normal, recorrente que no inverno, passou ali, depois do carnaval, talvez 1 ou 2 semanas, eles esperam ainda a semana dos uruguaios, que eles têm umas férias de 1 semana, né? Em seguida, já os restaurantes vão fechando, as pousadas fecham e elas só vão reabrir lá na frente, um pouquinho antes do início da próxima temporada. Então, há uma criação de uma infraestrutura de serviços, de produtos para atender uma demanda que é sazonal, que varia muito, né? E aí, o que a gente faz com essa estrutura toda? E aí, outros 3 pontos que caracterizam o turismo de massa. O produto da economia é produto de uma economia globalizada, controlada por empreendedores e corporações transnacionais. Aí, vocês vão falar assim, não, mas aqui no Brasil a gente não tem empresas internacionais. Vamos pensar na hotelaria, que para mim é uma referência bem clara. Vocês já ouviram falar num hotel chamado Ibis? Vocês já ouviram falar no Mercury? Vocês já ouviram falar em Sofitel? Vocês conhecem essas cadeias, né? O próprio Airbnb, o Booking, todas essas, a TripAdvisor, de onde eles são? Que estruturas são essas? São todas empresas transnacionais, elas não pertencem, não são nacionais, não são nossas, né? Isso tem a ver alguma coisa com turismo de base comunitária? Tem tudo a ver. Então, a comunidade local ocupa os postos de trabalho. Se a gente for perguntar onde estão os residentes nesse sistema todo, em geral, isso quem fala são os autores, tá? Os autores que fazem a crítica ao turismo de massa. Eles dizem, olha, e pessoas que estudaram, que investigaram, que foram em loco, que perceberam, estudaram o perfil dos trabalhadores e tudo mais. Onde está a comunidade local nesse turismo de massa? Em geral, está na prestação de serviço para atender o turista. Então, ela está ali na troca, na questão no trabalho em si, em prestação de serviço para empresas, né? Não sei se está indo bem, não sei se... Bom, mas vamos lá. Empobrecimento e mercantilização da cultura. Esse também é um aspecto que é pontuado na teoria. Porque muitas vezes algum aspecto cultural de outra cultura, ou da cultura local, né? Ela é descaracterizada porque ela é retirada do seu contexto e das suas simbologias, e ela é apresentada, geralmente, num outro ambiente, que não é o ambiente em que ela acontece, geralmente como um teatro, né, para mostrar como é que é a dança do hula-hula, não sei aonde, estou chuchutando aqui, né? Mas há uma mercantilização do aspecto cultural e há uma descaracterização dos significados que aquela simbologia ou uma dança ou algo, né, relativo àquela cultura tem para as pessoas que a vivem. Então, isso também é uma característica muito comum e muito presente na maneira de operar do turismo de massas, tá?
E aí eu gosto muito dessa autora, que é a Meshi, eu só coloquei essa frase aqui antes de entrar no TBC, justamente para mostrar, porque ela diz que está na hora de a gente propor uma outra organização de turismo, né? Reinventar o turismo. Porque a aventura e a descoberta que a gente pressupõe numa viagem, né? Ela transforma-se no turismo de massa num pacote que é comercial, que é planejado, que é vivido antes do tempo. Não tem aventura, não tem descoberta. A gente parece que muitas vezes essas vivências são já dentro de um espaço controlado, tudo já para que o turista não tenha nenhum percalço, não tenha nenhum imprevisto, não tenha nada, mas isso faz parte da vivência, né? Então, é tudo muito organizadinho para controlar o andar e o caminhar desse turista. Sabe-se o que vai acontecer antes de percorrer os roteiros. O turismo, aí ela propõe, ela diz, o turismo precisa ser reinventado. Para tanto, é indispensável superar a simples visibilidade decorativa e estetizante, de estética, do belo, que a gente, às vezes, nos é construído uma ideia, né? E que a gente quer reconhecer nesses lugares, como cartão postal, para propor a descoberta. Acho que o turismo de base comunitária, então, vem nessa linha, né? Comentei com vocês, então, que o TBC, como conceito, ele surge naquela parada em função da crise energética, que deu um problema com os transportes, e isso fez desacelerar o turismo de massa. E aí, junto com o turismo de base comunitárias, outros tipos de turismo, daquele contexto histórico que surge o turismo responsável, também outras expressões como turismo alternativo, o turismo comunitário, que é um sinônimo, turismo sustentável. E o que acontece com essas várias maneiras alternativas ou propostas de reação ao turismo de massa é que elas vão trabalhando com várias realidades e particularidades de experiências, e aí elas vão conceituando de maneiras diferentes, né? E aí a gente chega no turismo de base comunitária. Se vocês perguntarem, mas o que é TBC? Eu fiz uma revisão bibliográfica e fui atrás de autores no mundo inteiro, gente. No mundo inteiro, literalmente. Várias experiências, há muitos conceitos que divergem. E o nosso grupo ali, que trabalha com turismo, o que a gente chama de comunidade Tecoá, que as meninas, a Gia, a Rô, né, fazem parte, nós consensuamos que, para nós, para este coletivo, o turismo de base é isso, é um modo de organização do turismo à escala local. Isso significa que não é uma empresa de São Paulo, ou uma empresa de Brasília, ou uma empresa de outro lugar que vem a propor o roteiro turístico. O roteiro, quando eu falo em roteiro, é a leitura que vai se apresentar ao turista do lugar, sobre o lugar, é proposta por quem vive o lugar. Por quem está ali. Então, ele se dá à escala local. Ele é estruturado a partir da oferta, a partir do perfil do interesse ou dos objetivos que esse coletivo tem em propor essa oferta. Deixa eu explicar por que isso. Porque o turismo convencional, o turismo hegemônico, ele não se preocupa, a oferta ela é estruturada a partir da demanda, a partir da necessidade, dos desejos dos turistas. O que o turista quer encontrar? E o pior é que quando a gente vai a fundo, a gente descobre que nessa organização toda, essa necessidade, esse desejo do turista, na verdade, também é criado por esse sistema econômico. Então, muitas vezes, o turista acaba sentindo o desejo de algo que também foi criado justamente porque o mercado concebeu produtos para atender esse desejo do turista, mas é outro esquema. Então, ele é estruturado a partir da oferta, ele tem um compromisso com as pessoas daquele lugar e com aquela leitura de lugar. E ele é protagonizado por essas pessoas que vivem no lugar, tendo o desenvolvimento sustentável como finalidade. Aí, o desenvolvimento sustentável, a Cláudia já comentou. Aqui, para mim, o TBC, eu sei que as meninas, talvez, não sei se elas pensem da mesma maneira, mas uma coisa é a comunidade, as pessoas do lugar concebendo esse roteiro e essa leitura, isso é uma característica, gerenciando essa oferta, né? Em que haverá lucro, haverá uma renda gerada com essa atividade, vai.
O que se vai fazer com essa renda? Ela vai gerar mais? Não, ela vai ser distribuída, ela está sempre no benefício de um coletivo maior, né? Ela não fica centralizada com 2, 3, e ali eles ficam com condições. Não, a ideia é que haja uma distribuição disso. E aqui, então, de um lado, nós temos a gestão, a organização por parte da própria comunidade. Do outro lado, que para mim é um grande diferencial do turismo de base comunitária em relação ao turismo hegemônico, eu não sei qual é a experiência que vocês têm como turistas, né? Mas a minha é que, geralmente, eu vou, visito os lugares e eu não tenho relação com as pessoas do lugar. É muito difícil encontrar uma oferta de turismo em que eu possa conversar com as pessoas do lugar, que não seja como garçom, como recepcionista num hotel, ou como guia, né? Na melhor das hipóteses, quando o guia é do lugar, o guia turístico, quando a gente chama, contrata, ele pode, é a relação que se estabelece. Não há propostas sobre, como é o que as meninas têm ali, né? Elas são do lugar, vivem a comunidade, vivem a prática cultural, e elas, na relação estabelecida com o turista, que a gente chama aqui de encontro, há um diálogo. A proposta do turismo de base comunitária, em parte, ela propõe uma outra prática turística. Essa coisa de conhecer o lugar distante, só observando, isso não entra para o turismo de base comunitária, porque ele pressupõe um encontro, pressupõe diálogo. E aí, para haver diálogo, precisa haver escuta, precisa haver conversa, precisa haver tempo. Então, a proposta aqui do turismo de base comunitária é outra, né? O TBC caracteriza por ser uma atividade complementar. A ideia é que nunca a comunidade viva 100% do turismo. Com a pandemia, a gente vê vários contextos aqui em Portugal, muito fortemente também, sofrendo pela falta dos turistas, e sem ter outra possibilidade, né? Porque dependem, em alguns contextos, dependiam 80%, 90% do turismo. E faz como com uma pandemia, como aqui está acontecendo? O que aconteceu? Ruim? É difícil, como é que vai se estruturar? Então, é muito importante que ela seja sempre uma oferta complementar, e nunca a vida da pessoa 100%, ou daquele coletivo 100%, dependendo do turismo. E aí a Cláudia, eu não sei se ela há um ponto comum, quem leu o artigo percebe que existem aspectos, eu acredito que isso esteja no artigo, mas está no nosso documento, aspectos que são comuns à questão do patrimônio e ao TBC. E aí a gente pontuou para socializar com vocês a valorização da diversidade, a inclusão social, a distribuição de renda, o desenvolvimento sustentável, a preservação do patrimônio natural e cultural. Sempre que a gente for, para ser TBC, essa comunidade precisa estar preocupada e envolvida com as questões do patrimônio cultural e natural. Não pode ser, não, eu mostro ali para o turista, mas eu não me envolvo muito com a comunidade, porque ela é complicada, tem conflitos, então eu estou de fora. Não, tem que estar ali junto, tem que estar envolvido. Então, essa questão, para mim, também é um aspecto que é divisor de águas para reconhecer se é TBC, se não é TBC. Só é TBC porque apresenta o patrimônio, ou é TBC, ou se só apresentar ou só estabelecer essa relação e não se envolver com a manutenção, com a preservação do patrimônio, não dá para a gente chamar de TBC. E a participação da comunidade. É isso. Não sei se eu falei demais, não sei se deu para entender alguma coisa. Não sei se tem alguém aí ainda. Julie? Dani? Oi. Oi, Lu. Obrigada, Lu. A Luz disse tem sim, o Caio disse tem sim também. Ah, sim. Eu queria comentar a pergunta, chegou uma pergunta, a Juliane mandou para a gente, de um aluno da turma que perguntou sobre estudo de avaliação de impacto. Aí eu não nas atividades, né, de TBC, eu acho que ele leu o artigo e tal, né, deve ter lido, e perguntou isso. Eu não sei se a pergunta dizia a respeito, eu não sei se também o aluno está presente aí, dizia se houve avaliação de impacto no caso específico que a gente estudou. Eu não sei se ficou muito claro para a minha pergunta, mas eu trouxe agora essa questão aqui para
porque eu acho que com a fala da Daniela, fica claro que o TBC é sempre uma organização em pequena escala, sempre vai ser, né? Então, mesmo que não tenha estudo de impacto, na verdade, ele é até, assim, como já pressupõe, né, que sejam poucas pessoas, talvez até dispense o estudo de impacto, porque já se sabe que tem que ser, porque se pressupõe diálogos, tem envolvimento com a comunidade, já é uma escala pequena. E aí eu não sei se isso responde a pergunta do aluno, se ele está aí, mas eu me lembrei na fala da Dani de puxar essa questão aí. É isso. Legal, acho que o Rodrigo não está aí, é o Rodrigo Sandro. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Não estou vendo ele aqui no chat, ali nas pessoas. Mas é justamente essa questão que ele coloca, né? Se já houve iniciativas de se fazer um estudo de capacidade de carga, com o intuito de preservar e valorizar o patrimônio, baseando-se na percepção dos moradores, frequentadores e turistas do referido patrimônio. Né? Então, nesse sentido, né? Esse estudo de capacidade de carga que a Cláudia mencionou, né? Mas é como colocou a Daniela, quando se prepara um TBC, já se prepara pensando justamente em poucas pessoas, né? Nesse atrativo que vai estar de certa forma, né, recebendo as pessoas, eles se organizaram antes, né? E eu acho que é importantíssimo falar que precisa ser organizado pela própria comunidade, né? E aí a gente comete alguns erros quando a gente faz os nossos projetos, e aí eu também me coloco nesse sentido, porque aqui no território a gente tem, né, um movimento de turismo de base comunitária que já vem aí desde 2015, mais ou menos, que estamos aí gatinhando ou remando a remo, bem como falou a Gisele, de uma forma muito bonita, desculpa, no último encontro, mas justamente a gente peca quando não coloca as comunidades como protagonistas. Né? Muitas vezes tem várias dificuldades, a gente tem aqui, além dos pescadores, as culturas, né? Como vocês muito bem colocaram, temos a cultura quilombola, então nós temos aqui o Morro do Fortunato, né, que estão nos nossos roteiros, tem as comunidades agricultoras que estão também no roteiro, como os engenhos de farinha, que fazem beiju, que fazem também a cachaça, então temos alambique também aqui tradicionais, que ainda fazem todo esse trabalho com o carro de boi. Então, tudo isso está colocado no nosso projeto de TBC, só que muitas vezes não são as comunidades que estão protagonizando a organização de todo esse movimento, né, e de toda essa, né, essa dinâmica, vamos dizer assim, para esse turismo de base comunitária acontecer. E aí a gente justamente acaba se esbarrando em todo esse processo, né, de como que você vai chegar com o turista, se a comunidade já está preparada, se já se organizou, né, então eu vejo que as coisas têm um tempo, né, e o tempo da comunidade também é outro, né, então muitas vezes esse mercado já quer chegar, já quer organizar, já quer arrumar tudo, fazer aquele fake, né, de botar florzinha nos canteiros, para estar tudo bonitinho para o turista chegar, mas a comunidade não está ainda preparada para isso, não se organizou, muitas vezes não quer colocar o seu banheiro privado, né, dentro do seu espaço doméstico para o turista chegar, porque muitas vezes o turista chega precisando usar um banheiro, né, então não se construiu ainda um banheiro seco, não está pronto ainda para sentar com todo esse monte de gente que vem cheio de câmeras ali, como colocaram nos comentários, né, as fotos no Instagram, exatamente, então muitas vezes o turista quer também registrar, né, esse local, e a comunidade está preparada para isso, né, para todo esse movimento que chega, né, com o turismo de maneira geral. Então são questões que a gente se coloca muito aqui nas nossas rodas de conversa, nos nossos projetos, porque isso é a dinâmica, né, e é a base para o turismo de base comunitária, tem que ser com a comunidade, eles têm que ser os protagonistas de todo esse processo, né. Mas deixo aberto também para os alunos se manifestarem, enfim, as pessoas que estão com a gente compartilhando aqui nesse momento tão rico, né, para também fazer uso da palavra, colocarem questões também. Já vi que tem alguém que escreveu ali no chat. Existe alguma metodologia de organização do TBC que vocês usaram? Algum autor, cartilha? A Alice faz a questão. Dani, quer responder? Não, é que
a gente não tem nenhum autor específico que a gente tenha utilizado. Por isso até talvez nós tenhamos vindo fazer o doutorado, para poder identificar outras realidades e tudo mais. Na minha visão, é um estar juntos e é uma construção coletiva, né, que foi acontecendo. Claro que não sem nada, a gente tem que ter, o que precisa ter claro, né? A Cláudia sempre fala, a gente não pode nunca negociar com os princípios. Os princípios precisam ser identificados, eles vão balizar o trabalho, né? E é um trabalho coletivo, é um trabalho... tem outra coisa, gente, quando a gente fala em turismo de base comunitária, em coletivos e comunidade, às vezes a gente acha, isso significa que eu vou ter aqueles pescadores que estão lá na pesca artesanal da tainha, à frente, fazendo a gestão e o trabalho. Não, eles não, talvez não. A gente chamou em um outro artigo, eu e a Cláudia, que nós escrevemos, a gente chama a comunidade que recebe de anfitriões. Então, nós temos o anfitrião direto e o anfitrião indireto. O anfitrião direto são aquelas pessoas que, no nosso caso, é a Gia, a Roberta, que fazem parte da comunidade, que sabem do que estão falando porque vivenciaram, né, conhecem a cultura de dentro, têm uma experiência insideness, de dentro do lugar, e aí elas que fazem esse trabalho de articulação com os pescadores, convidam, nem sempre os pescadores querem estar, muitas vezes eles dizem, vem, apresenta, fiquem à vontade, pode usar. Então, alguns não querem estar nessa interação com o turista, mas se sentem realizados, se sentem com a estima elevada ao ver que há interesse de outras pessoas no lugar deles, da cultura deles, né? Mas, claro, nós temos lá um trabalho com um grupo de pescadores que sim, que tem menos vergonha, que são mais descontraídos e que vêm estar conosco, com as meninas, né, principalmente, apresentando e mostrando um pouco sobre a realidade. Então, existe um método? Não é uma receita de bolo, não é. Porque a comunidade TECOA, a comunidade TBC, ela se constitui na própria organização da proposta do turismo. Entendem? Ela não tem cartilha, na minha opinião, não tem como ter uma cartilha pré-determinada. Agora, o que precisa ter? Princípios claros, precisa ter as pessoas envolvidas, então a gente lá na nossa estrutura, a gente conseguiu identificar que existe integrantes, que são as pessoas que vivem, que são da comunidade, que estão ali executando, trabalhando no TBC, concebendo, planejando, executando, avaliando. Tem os participantes, que são os membros daquela comunidade que vem participar na construção, mas que não estão o tempo inteiro, até porque precisam pescar, até porque precisam trabalhar em outras questões e não conseguem se dedicar. Então, e existem os apoiadores. No nosso caso, eu, a Cláudia, a Elisa, somos apoiadores, somos a instituição que vem dar suporte e ajudar nesse processo de construção. Cláudia. Sim, ainda bem que você terminou com essa frase, Dani, que eu quero falar aqui com alunos do IFSC, professores do IFSC. Essa aula é aberta, mas a gente está falando, né, diretamente, principalmente com os alunos desse curso, né? Quero falar da importância do Instituto Federal se envolver, não com o setor privado, porque o setor privado não precisa de ajuda. Né? Enfim, é ele que predomina, como a gente falou antes, né? Então, assim, não tem um método, não tem uma cartilha, né? Tem que ter, o estudo é importantíssimo, né? Está sendo muito bacana poder estar estudando num doutorado e, ao mesmo tempo, trabalhando, né? Eu digo militando mesmo, né? E eu acho que vocês que estão se formando nesse curso de gestão ambiental, que vão provavelmente, ou talvez já ocupem cargos públicos, que vocês se envolvam com as comunidades, porque os estudos também apontam que é raríssimo, se é que existe, não vou dizer que não existe, mas é muito raro, vou afirmar aqui, que uma comunidade sozinha, sem ajuda do Estado, no caso uma instituição educacional como o IFSC, que considera Estado, ela empreenda um processo de salvaguarda ou de TBC. É difícil, então essa parceria é fundamental, e eu acho que a gente faz muito pouco isso, muito pouco, a gente deveria se envolver mais. Então, o Estado mínimo, para mim, é uma coisa muito complicada, o Estado mínimo. O Estado mínimo não fomenta a comunidade precisa
Eu vou puxar a pergunta do Rodrigo, eu quero privilegiar, porque foi o único que fez pergunta, quando ele perguntou do impacto, da estudo de impacto, né? Assim, ó, se a premissa, né, já é escala pequena, como a Dani falou, né? Isso é um princípio também, é trazer pouca gente, né? Então, eu nem preciso de estudo, porque a premissa já é. Só que isso vai contra o comércio. O comércio quer lucro, quer trazer mais gente, o mercado do turismo quer trazer mais gente, né? Então, os gestores, o Estado, né, em nível municipal, por exemplo, fora de Florianópolis, não se interessa por pequenos projetos, não tem se interessado, né? Espero que isso mude, né? Sem muita esperança, mas a gente continua na luta. Não se interessa, e esses projetos precisam de fomento. Por isso, para responder a Alice, uma das coisas que a gente tem feito é o caminho dos editais, buscar algum dinheiro para financiar esses projetos pelo caminho dos editais. Para quem, uma pessoa que está presente aqui, eu acho que está ainda, a Regina Godoy, que é uma produtora cultural, tem colaborado muito, porque tem experiência com a captação de editais. E isso é fomento do Estado, né? A gente tem conseguido dinheiro, né? Não muito também, mas alguma coisa com editais públicos. Isso é dinheiro público, é o Estado atuando. Né? Então, assim, ó, vou trazer um exemplo concreto, eu gosto de exemplo concreto. Ilha do Campeche, 60 mil pessoas por ano. Cadê o estudo de impacto? Sabe quantas crianças de escola pública atendidas? 365. Por que essa diferença? Por que o Estado não está fomentando? Ah, mas tem que pagar. O Estado devia estar fomentando. Isso, a gente se preocupa muito, assim, fica às vezes muito ligado, porque o tempo é esse, né, do discurso, do que se fala e concretamente tem o quê? Concretamente a gente tem impacto ambiental. A atuação do turismo, setor imobiliário, eles causam sim impacto ambiental e o Estado está fazendo muito pouco e, no meu ponto de vista, o IFSC também, que deveria estar mais envolvido com as comunidades. Essas precisam, para esse tipo de projeto, Alice, tem que existir essa parceria, né? Eu estou dizendo isso porque acredito nisso e porque fundamento isso em estudo e em pesquisa também. Se não tiver essa parceria, isso também é resultado do artigo lá, isso não acontece. As comunidades precisam disso, né? Às vezes nem sabem que existe, normalmente não sabem que existe, nem TBC, nem salvaguarda de patrimônio cultural e material, né? Então, comunidade acadêmica, né? Como diz um provérbio catalão, né? Se a sabedoria não servir para ensinar uma nova forma de fazer feijão, ela não serve para nada. E as pessoas precisam ter vida melhor. E tem gente precisando, tem muita carência. E é nisso que a gente tem que atuar. Não, perfeito, Cláudia. Muito bem colocadas as palavras, né? De que por mais que a gente tenha vontade, muitas vezes a gente também se perde um pouco nas burocracias, né? Hoje a gente vê que a instituição, o Instituto Federal de Santa Catarina, também é uma instituição muito burocrática, né? Então, para a gente realizar qualquer projeto, qualquer trabalho, já, né? A gente vai meio que remando, né? Vai remando, tentando. Mas são tantas especificidades, e por isso que eu trouxe também o Bourdieu, né? Nesse campo simbólico, nessa prática de discurso, porque a gente acaba que tem sempre algo fechado ali, né? Que é difícil a gente conseguir romper e conseguir organizar e amarrar e fazer realmente os nós de toda essa rede, né? E aí eu trago uma pergunta que eu fiquei, assim, estou procurando aqui no texto para citar exatamente onde foi colocado, mas acabei não encontrando ali no texto, mas eu acho que é da fala do entrevistado do IFAM, que fala que a parceria institucional dessas esferas do Estado, né, e aí trazendo o Instituto Federal junto com o IFAM, que é possível, né, colocar, que podem transpor as limitações dos poderes para chegar nas comunidades, né? Então, isso que eu gostaria que vocês abordassem, assim, de como foi essa iniciativa e essa, vamos dizer assim, esse processo mesmo, né? Já que eu falei da burocracia, mas como que vocês conseguiram esse amarrar, vamos dizer assim, né? Para chegar nesse registro do patrimônio, né? Porque isso não é um trabalho fácil, né? A gente vem pensando e organizando conversas e tudo mais, mas quando a gente chega nas esferas, e aí entra a FCC, o próprio IFAM, né, como é que isso se deu, assim, para conseguir transpor, como está colocado ali no texto, né, que vocês abordam? Não sei se me Olha, eu acho que eu não sei se eu entendi, eu vou responder. A Dani queria falar, eu vou responder isso rapidamente. Se a Gisele quiser falar também, a Roberta. Eu acho, gente, que fazer o registro pelo momento atual da FCC não foi complicado. Está tendo uma abertura da FCC.
nós fomos, eu, a Gisele e a Roberta, em Laguna para ver a solicitação de registro da pesca com botos. E quando eu ouvi o Rodrigo Rosa, que, né, atualmente responde pelo Patrimônio Material, dizer, nós vamos fazer esse registro em 1 ano, eu fiquei assim, eu disse, nossa, mas o IFAM levou 10 anos para registrar a profissão do Senhor dos Passos aqui, vai fazer em 1 ano? Eu fiquei atenta, né? E aí a gente começou a relação com a FCC. E tem uma orientação por parte do Rodrigo Rosa, que eu acho que vai vir falar com vocês também. Já veio? Vai vir? Não sei. Não, vem na outra. Vem na outra. O Rodrigo Rosa tem esse entendimento que precisa descentralizar, democratizar. Então, ele colocou, né, na mão do IFSC, a pesquisa do IFSC, da Associação de Pescadores, a pesquisa que fundamentou o registro. Né? Então, isso sim. Agora, isso não... Então, pela postura da FCC, que eu acho muito bacana, foi tranquilo. E eu sou obrigada a dizer isso, né, que agora, depois de ter estudado um dos agentes, o Estado, eu estou me relacionando com os detentores, estou chamando o pessoal de Bombinhas, que também registrou a pesca artesanal lá, para saber como é que está o pós-registro. E aí, a coisa muda de figura, né, porque não só aqui no Brasil, mas na América Latina toda, né, embora a FCC tenha, e eu acredito que tem, né, essa ideia, né, esse princípio, tem por princípio que o registro não seja um quadro na parede, não seja só um título, né, o título que se dá, que é patrimônio cultural, mas que efetivamente ajude a prática cultural a continuar, a verdade é que isso não, para os pescadores, para os detentores, para quem pesca, o registro não fez ainda diferença, não fez. E isso que nós estamos, né, atuando lá junto com eles, as reuniões, e, assim, temos atuado, temos captado editais, enfim, nós estamos junto no pós-registro, né, aqui no Campeche, mas o momento pós-registro, ele é negligenciado ainda, ele está sendo, por falta de experiência, por falta de parceria, né, esse é o momento mais frágil e ele não pode ser negligenciado, porque o registro daqui a 10 anos ele vai ser reavaliado. Esse registro pode cair se essa prática não continuar. E se não tiver gente para remar, né, de novo, né, tem que ensinar a fazer feijão. Se não tiver remador, a canoa não vai para o mar. Então, tem que fazer com que o remador exista. Concretamente, né, a minha orientadora dizia assim, a fome não é um discurso, né, o remo não é um discurso, as coisas têm que acontecer objetivamente, né, e a gente está nadando contra maré. Com certeza. É isso. Acho que a Dani queria falar, ou a Gisele talvez queira falar, não, a Dani tinha que... Não, só em relação à questão das instituições, né, é fundamental, vários artigos, em vários lugares, ressaltam o papel das instituições, como no caso do Instituto Federal, mas poderia ser IPAGRE, poderia ser outras instituições que podem corroborar. Quando eu falo ali, a comunidade do turismo de base comunitária, não se constitui apenas das pessoas da prática, que trabalham com a prática cultural em si. Ela também se constitui com esses apoiadores que precisa identificar, para dar suporte, para auxiliar na organização. Então, é só isso. Isso está referendado academicamente e quão estratégico é a participação de instituições, como nesse caso específico do TEQA, se tornou o IFSC, né? Sim, sim. E quanto a isso, acho que é interessante, a Daniela lembrou justamente da IPAGRE, aqui no território, quem tem feito todo esse levantamento, esse diagnóstico, tem sido a IPAGRE. Então, hoje já tem toda uma associação, a Associação Costa Catarina, que também junta algumas dessas pessoas, ou mesmo entidades, né, como as mulheres lá do Fortunato, elas já têm uma associação das mulheres, né, que fazem bolachinhas, fazem doces, recebem para cafés, né, na comunidade, e aí a IPAGRE justamente tem feito esse levantamento, né, e hoje a gente tem até, inclusive, um caderno de normas já do TBC aqui no território, então, assim, é um processo, né. E aí, como colocou a Alice, que também, né, faz parte dessa rede aí, através também do grupo, né, que depende muito do tempo, né, então o tempo das coisas, né, quando eu saí no ano passado que fui e fiquei 1 ano em Moçambique, quando eu voltei eu sinto que as coisas ainda estão naquele mesmo processo, a gente não conseguiu ainda uma agência que dê conta do que é o nosso projeto, que consiga fazer uma venda que vá realmente dividir para todos, né? Então a gente sempre fala quando uma pessoa sai do seu trabalho, e aí vocês falaram muito bem disso, né? Não tem que simplesmente
pensar só no turista. Ele está fazendo algo e ele para aquilo que ele está fazendo para atender um turista que está chegando, né? Então ele precisa receber, por mais que ele não vá oferecer nenhum serviço, vamos dizer assim, nenhum café, nenhum souvenir, ele parou o que ele está fazendo para ir atender as pessoas, para sentar com a gente, para contar uma lenda, para contar uma história. Então ele merece sim receber, né? Então, quando a gente chegava numa agência para propor, né, toda essa questão da roteirização, de tentar vender, ficava meio na dúvida, tá, mas aquele senhor vai receber também, mas por quê? Né? Então, isso é a grande dificuldade também, né? Que tem a ver, sim, com o desenvolvimento sustentável, que seja territorial para todos que estão envolvidos, né? Então, eu acho que essa conversa, ela só é um start para, né, para pensarmos também aqui no nosso território e tentarmos levar isso, né? A gente tenta levar isso, o Fernando que está aqui também, né? O Fernando Bittencourt, que está lá no Contur. Então, o nosso Conselho de Turismo, hoje eu represento o IFSC, dentro desse Conselho de Turismo, a gente tenta trazer essas discussões e trabalhar de forma também engajada, né? Mas é como falou a Cláudia, a gente está realmente num movimento, parece que contra, né? Por mais que as pessoas acham bacana, acham legal, mas fica muito no discurso, né? E na hora da prática, o que a gente vê? Praia do Rosa lotada de gente, agora em plena pandemia, num feriadão, né? Pessoas que vão chegando cada vez mais para curtir só a paisagem, né? Então, aquela coisa sempre só no bonito, na foto, mas o pescador está ali, né, do lado e vai continuar sempre só ao lado. Se a gente não parar essa lógica, né, e não mudar a lógica, virar um pouco a chave, que é isso que eu tenho falado muito, assim, né? O turismo de base comunitária tem que ter uma outra lógica, né? E isso depende não só dos grupos que estão no poder, não só do mercado, mas das pessoas que também podem pensar e articular esse turismo, né? Então, acho que para a gente já ir se encaminhando para o final, também deixo aberto para as meninas fazer uma última consideração, e se alguém quiser ainda colocar alguma questão aqui no chat, tá? Então, deixo aberto aí a palavra para a Daniela, e a Daniela já abriu o microfone, então você, e depois o TBC em Santa Catarina tem uma instituição, uma organização que é muito conhecida, que é a Acolhida na Colônia. Vocês devem conhecê-la, né? A Acolhida na Colônia. Se a gente for pensar nesse papel estratégico das instituições ou de outros atores que podem contribuir, se eu não me falho, salvo eu esteja enganada, parece-me que a Agreco teve um papel estratégico no trabalho de consolidação de estruturação da acolhida na colônia. Então, é muito importante encontrar atores que venham a compor a comunidade TBC, para justamente a gente conseguir convergir esforços. Porque, por mais que a gente diga assim, parece que a gente está remando contra a maré. Não, não parece. A gente está. Não parece que a gente está. Eu já tenho clareza, assim. Esperar que o Estado faça um papel diferente do que ele tem feito é difícil, porque, na verdade, ele também legitima a ordem vigente. Quando eu consigo entender, Júlia, sobre essa questão do discurso, né? Discurso é poder. Uhum. Na verdade, uma lógica de fala discursiva, ela se constitui, por exemplo, quando a gente diz que essa prática de turismo, vocês não acham estranho a pessoa ir num lugar e não ter relação nenhuma, não estabelecer vínculo nenhum, diálogo com as pessoas que vivem no lugar? Vocês não acham isso estranho? Saber que você vai, a Cláudia diz agora com a pandemia, a Roma agora é dos romanos, né? Os romanos não frequentam mais o centro histórico, ou não estão ali naquelas... Já não estão mais, eles já foram expulsos. Não existe mais uma vida cotidiana ali que não seja. Mas não é estranho? E a gente acha natural. A gente vai, visita, vai nas cidades, conhece, e não acha estranho que ele não tenha vida cotidiana, que não esteja vinculada à comercialização de algo. Então, assim, é contra a maré que a gente nada é. E não é uma marezinha, é um mar grande, enorme. Mas eu acredito que se for sempre buscando outras resistências, outros atores que também buscam resistir a essa lógica, a gente consegue fortalecer minimamente para propor, pelo menos. Para propor
para que aqueles que serão poucos, na minha leitura, pelo que eu tenho percebido, serão poucos, não pensem que haverá uma quantidade gigantesca de pessoas interessadas em conhecer tal atividade cultural que já é por si só marginal. Já é uma cultura, ou são culturas, ou são leituras, ou são narrativas que já não interessam, porque são vistas para a narrativa hegemônica, né, como algo periférico, como algo pobre, como desprovido de valores. Então é difícil, como é que tu faz para mostrar para as pessoas, não, presta atenção, você é que é refém de uma narrativa única, homogeneizante. Eu não sei se dá para perceber isso, mas é difícil que as pessoas se percebam consumidoras, alienadas, sem perceber que há sentidos, sem se perceber no processo. As pessoas, muitas, né, estão à mercê da lógica, e aí não conseguem se perceber. Quem consegue se perceber minimamente, eu acredito que é um potencial público do TBC. É só nessa linha. Perfeito, Daniela, com certeza. Acho que isso é muito legal também, a gente conseguir, de certa forma, conceituar, mas teorizar um pouco a respeito, né? Eu acho que essa era o objetivo também para hoje, né? Que foi o que a gente conversou, né, Cláudia, de trazer um pouco mais essa parte de teoria, para a gente sair um pouco só né, do que a gente já conversou com as meninas, que foi a prática mesmo de como aconteceu, e hoje trazer um pouco mais a questão teórica mesmo, né, já que estamos aí num curso superior, e é importante que, mesmo de forma remota, já que não temos como fazer todos esses, né, enfim, esses encontros em sala de aula, e pedir leituras, e pedir toda essa parte de teoria, eu acredito, não sei, né, os colegas aí podem estar trazendo os alunos, o que eles acharam, mas no chat, né, coloquem aí o que vocês acharam, mas achei muito bacana, assim, essa questão da gente poder teorizar a respeito também do turismo de base comunitária e do próprio patrimônio imaterial, né, então, perfeito, assim, acho bem importante isso que você colocou, Daniela, e passo para a Cláudia fazer as suas considerações finais também. Bom, então as minhas considerações finais, acho que vão um pouco na direção do que a Juliane falou, né? É muito importante a gente teorizar, né? Ao mesmo tempo, digo para vocês que, em termos de patrimônio cultural e material, o Brasil, ele é uma referência, ele, inclusive, o nosso decreto, que é de 2000, ele é anterior à Convenção Internacional da Unesco, que instituiu o patrimônio cultural, que é 2003. Então, o Brasil é referência também para o Centro de Referência do Patrimônio Material da América Latina, foi para a Convenção de 2003 da Unesco, foi referência também. A gente tem legislação, a gente é considerado um país que tem expertise, know-how na relação com as comunidades, e ao mesmo tempo, então, a gente tem a teoria, a legislação, a gente tem, para vocês, alunos que queiram fazer o seu TCC, não sei se já começaram, já escolheram, mas que queiram pesquisar, trabalhar com isso, a gente tem muita coisa escrita, muita coisa publicada, isso não é um problema. Então, ao mesmo tempo que a teoria é importante, sim, fundamental, né, eu também posso dizer que a gente não tem muita ação também, né, a gente tem todo o aparato legal e teórico, né, feito, né, razoavelmente feito, mas a gente tem pouca atitude, pouca gente se interessando. Não é de se espantar, né? Como a Juliane falou, sim, isso não é o que predomina, né? Isso sim é estar nadando contra a maré. O homem da carrocinha lá da foto, eu queria voltar para ele, né? Eu falei para vocês que aquela carrocinha lá, a foto antiga de Imbituba, de Garopaba, me leva para a relação com o tempo que a gente tem hoje em dia por causa da tecnologia. E me leva também para aquele senhor ali, né, que provavelmente era uma pessoa muito simples, né? Muito simples, uma pessoa dirigindo, né, dirigindo não, como é que fala? Sei lá, tocando manejando uma carroça, o carroceiro, né, a pessoa que, sei lá, estava levando alguma coisa para vender, enfim, né, essas pessoas simples, é para elas que o patrimônio cultural vem olhar, né, da década de 70 para frente já, o decreto de 2000, mas em década de 70, e mesmo antes o Brasil já pensava nisso, já escrevia sobre isso, né, pensando que são essas pessoas, as classes sociais menos privilegiadas, que têm que ser atendidas, né, com as quais a gente tem que se juntar, dialogar, estabelecer parceria, né, é isso que eu digo que a gente tem que fazer mais,
e Juliane e Alice que perguntou, não tem cartilha, né, não tem um autor único, nada disso, mas tem sim que ser um trabalho sistemático. Quem está hoje nos ouvindo aqui tem que voltar o seu TCC para isso, tem que, se for atuar num órgão público, tem que pensar nisso, se for criar um grupo como que a gente criou o TECOA, o trabalho tem que ser sistemático, a gente tem se reunido todas as terças-feiras para escrever, para discutir, para regulamentar, para captar edital, então precisa disso, né? É só assim que a gente pode fazer alguma resistência a essa grande maré, né? Como a Dani falou, que é o normal, é o curso normal da vida. A gente com certeza está do lado da resistência. A gente nunca vai, né? A gente não vai ser grupo hegemônico, mas a gente precisa escolher um lado nessa vida, né? Eu escolhi o meu, eu acho que eu me sinto melhor, né, mais em paz comigo, recebendo dinheiro público para ser uma funcionária pública, sou uma funcionária pública, uma instituição federal, e estando trabalhando com essas pessoas e não, né, com um dos agentes, então, né, eu já sou Estado, né, pelo IFSC, e me ligo a outro agente de proteção ao patrimônio cultural, que é a sociedade civil organizada. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer mais. Me coloco à disposição dos alunos, né, caso queiram alguma indicação bibliográfica, ou não sei, ou discutir melhor o artigo, né, para quem leu, para quem vai ler, a pesquisa, o mesmo trabalho com o TECOA, e é isso. Obrigada, então, Júlia. Legal, Cláudia, obrigada. Eu estava aqui do lado anotando várias agendas ali que a Regina colocou. Acho que a Regina Godoy que você comentou, né, Cláudia? Que está aqui com a gente também, se quiser fazer uma palavra, enfim, né, está aberto o microfone, o próprio Fernando também, que a gente falou tanto no Maré, né, de estamos remando contra a maré, o Fernando faz parte, me corrija, Fernando, se você está por aí ainda, que ele faz parte do grupo Maré, que é um movimento de resistência também, né, aqui de Garopaba, e que tem justamente fomentado vários projetos e vários trabalhos dessa rede aí dos que remam contra, vamos dizer assim, né. Então, bem interessante é que a gente fez esse trocadilho e aí o Fernando tá ali, Maré agradece e tal, porque tem um movimento de resistência que está lá no título, no nome, que é esse movimento então, que o Fernando faz parte. Então, a Regina está colocando ali, só para quem não está lendo ali no chat, né, que tem várias ações que vão acontecer no canal do YouTube do IFAM, né, então, bem interessante. Obrigada, Regina, também por estar colocando, né, todas essas enfim, esses encontros, né, e todas as interações, não sei se são mini cursos, mas que vão acontecer no IFAM. Agradeço também, meninas, assim, a disponibilidade de vocês, a todo esse partilhar, né, coloco também, Daniela, que a gente está, assim, em contato com o pessoal da Acolhida da Colônia, inclusive eles estiveram aqui em 2019, eu não estava, mas fizeram oficinas com a gente, com esse grupo todo, né, de movimento aqui de turismo de base comunitária, para dizer como é que foi lá, como é que eles construíram. Então, a gente está, assim, né, com esse movimento. E, de novo, recebemos um consultor, agora que está aqui no território, que vai, de novo, nos ajudar a organizar um pouco mais, né, toda essa rede aqui de turismo de base comunitária, mas é isso, é pouco a pouco, respeitando também o tempo das comunidades, né, e patrimônio imaterial é o que nós queremos também aqui, né, então com certeza vamos atrás de alguns registros, que temos também aqui coisas muito bonitas, assim, e que realmente são super desvalorizadas, e no texto vocês mostram, achei super legal, né, saber que o boi de mamão foi registrado, saber que o terno de reis foi registrado, então realmente a gente tem ainda muitas coisas enfim, para projetos para continuar, para seguir escrevendo, para seguir compartilhando. Então, fica aí para os nossos alunos que estão agora nesse momento de escrever TCCs, né, que é um projeto final de curso, e é, na verdade, o start para uma nova caminhada, né, e que pode abrir aí para uma dissertação de mestrado. Então, também, todas essas falas, a gente acha que não, mas vão ficar latentes aí, né, para os nossos alunos pensar. Inclusive, tem projetos, né? Um deles que eu estou orientando agora, o César está aí também, né, César? Vai fazer sobre o patrimônio arqueológico aqui, que é o Morro do Índio, que é outro sítio arqueológico que está sempre esquecido, né? Agora, com essas chuvas todas que estão caindo, a gente comentou, inclusive, de ir lá fazer uma visita e fotografar, porque toda vez que chove aparecem ossadas e não tem nenhuma sinalização, a única plaquinha que tinha lá já foi tirada, então não tem nada que indique, né, um sítio arqueológico de tamanha importância, de tamanha relevância social e cultural, a gente simplesmente vê um patrimônio ali jogado, né, então a ideia justamente do César é fazer um caminho
único, né, como foi feito, inclusive, na Ilha do Campeche, a sinalização correta. Então, esses TCCs aí vão trazer bastante ideias e ajudas, né, porque o nosso curso é um curso também de praticidade, né, então a gente precisa trazer algo prático, não só teorizar, e por isso também, né, de não ser só academia, né, então a ideia também é que esses alunos possam, como gestores ambientais, estarem ajudando na parte de sustentabilidade social, econômica e principalmente ambiental, que é o que a gente precisa cuidar aqui no nosso território, né, para não nos tornarmos aí uma Ingleses, uma Canasvieiras, nada contra esses bairros, mas a gente sabe o que aconteceu lá, o processo, como foi, né, e é justamente isso que a gente tem trabalhado muito nas nossas aulas para que isso não aconteça no nosso território, né. Então, mais uma vez, obrigado. E se não tivermos nenhuma outra questão ou nenhuma outra consideração, então fechamos e terminamos a gravação primeiro. Pode ser, Cláudia? Mas o Fernando quer falar. Ele pode falar. O Fernando quer falar. Ah, ok. Olá, Fernando. Olá, bom dia, pessoal. Bom dia. Estão me ouvindo? Tá tudo bem aí? Estamos te ouvindo, sim, baixinho, mas estamos ouvindo. Então, eu acompanho, assim, há bastante tempo, como você sabe, né, não tenho uma formação acadêmica, né, mas compreendo, assim, a importância e os benefícios, né, que todo esse processo do envolvimento da comunidade, né, dentro da construção do turismo, né, de base comunitária, enfim, fazer com que Garopaba tenha um turismo de qualidade. Então, eu quero sempre reforçar, assim, ó, que essa qualidade, quem dá somos nós, né, que estamos atuando ali de forma mais prática, na verdade, né, de fazer uma intermediação, né, entre a possibilidade de desenvolvimento econômico com as comunidades que produzem, né, ou fazem a cultura, vamos dizer assim. Então, eu penso que essa prática, ela é bem acessível. Nós deveríamos ter um cuidado, assim, às vezes, no tornar as funções muito teóricas. E nós temos uma legião já de jovens, né, chegando aí, formados pelo IFSC, né, os guias, o pessoal dos condutores ambientais, que poderiam dar uma grande contribuição deles serem os agentes, né, que fazem essa ponte. E isso gera bastante economia, gera emprego, e a qualidade do turismo, ele é feito pela maneira como é produzido esse relacionamento. Então, não precisa ter o medo do turismo vamos dizer assim, de massa, como o pessoal fala, né? Nós temos que ter o olhar exatamente de que forma nós vamos construir, né, essa relação entre o turista e as comunidades. Então, a iniciativa cabe de nós, né, darmos esse norte e fazer com que a prática, assim, ela seja mais qualificada e valorizada, principalmente valorizada, né? É isso, assim, só para dar uma contribuição, né? Tô chegando, assim, de carona aí no evento, né, mas agradeço demais, porque isso realiza um sonho, né, que a gente já vem trabalhando há muitos anos por Garopaba, e queremos fortalecer cada vez mais isso, porque ainda há tempo, né, para se melhorar e tem condições de se fazer melhor e respeitando as tradições e a cultura local. É isso. Legal, Fernando. Obrigado pela tua contribuição. É isso aí, a proposta de hoje era justamente uma aula aberta para o curso superior de gestão ambiental, e era um pouco também o objetivo de hoje, né, a gente trabalhar um pouco mais teórico, justamente para dar esse referencial, né, a gente sempre fala que os gestores ambientais e nós, enquanto professores, a gente dá as ferramentas, né, mas eles, enquanto gestores, futuramente, é que vão estar lá nas reuniões, nas rodas de conversa, nos ambientes onde eles vão poder estar militando também, né? Então, isso é o importante, a gente poder dar esse suporte teórico, muitas vezes, mas que vai dar a base depois para eles continuarem essas caminhadas e todas essas remadas aí, né, nos processos onde cada um deles vai atuar depois e vai trabalhar, militar, enfim, a gente pode estar usando vários adjetivos, mas concordo com você, assim, que é a prática de cada um de nós que vai fazer a diferença, né, que queremos, justamente. Ótimo. É isso mesmo, né? Nós temos que fazer com que esses que estão fazendo a prática, né, sejam motivados, né, e compreender que eles
podem fazer e não é complicado de se fazer. E a comunidade, ela aguarda, né, essa aproximação, porque esse pessoal mais preparado, já qualificado, né, vai fazer com que as coisas sejam feitas de forma bem saudável, né, e harmônica ali com todos. É isso que é fundamental agora. Sim. Juliane, vamos encerrar, eu vou encerrar a gravação, então agora é isso? Acho que sim. Uhum. Não sei se a Regina está com o microfone aberto, se queres falar também, Regina, mas agradeço, eu vi que você colocou ali, né, que são uma série de eventos, a gente está na torcida também, né, que o projeto também Pecuária está concorrendo ao edital Rodrigo de Mello, do IFAM, então aí parabéns, meninas, né, chegaram na etapa final desse processo todo, né, então tá tudo anotado ali, os alunos também quiserem participar, pelo que eu entendi, então é um ciclo aberto de diálogos, né, patrimônio cultural catarinense, ações inspiradoras. Muito bacana. Mas pode terminar, Cláudia, a gravação, né? Já são meio-dia também, estamos finalizando.